Durante anos, nos ensinaram que o caminho da segurança financeira era simples: trabalhar duro, economizar e deixar o dinheiro bem guardado no banco. Quanto mais parado, melhor. Quanto menos movimento, mais proteção. Essa ideia foi repetida tantas vezes que virou verdade absoluta. Só que existe um problema sério aí, um problema silencioso, discreto, quase educado demais para chamar atenção. Enquanto você se sente seguro, algo invisível acontece. O seu dinheiro começa a perder valor. Não de uma vez, não de forma dramática, mas aos poucos, como um vazamento lento que ninguém conserta. A inflação não pede licença. Ela simplesmente age, corroendo o poder de compra, diminuindo sua riqueza real e enfraquecendo o patrimônio que você levou anos para construir. O mais curioso é que esse erro não nasce da falta de inteligência, mas do medo. Medo de perder, medo de errar, medo da volatilidade. Para evitar o desconforto de ver números oscilando, muita gente aceita uma perda garantida, só que disfarçada de segurança. O saldo continua lá, o extrato parece saudável, mas a realidade é outra. Aquilo que antes comprava conforto, liberdade e tranquilidade começa a comprar menos. Menos tempo, menos escolhas, menos futuro. Em finanças, isso é um paradoxo cruel. O lugar que parece mais seguro pode ser exatamente onde sua riqueza mais sofre. E aqui entra a parte que quase ninguém te explica. Dinheiro não foi feito para ficar parado, foi feito para trabalhar. Quando ele não tem função, ele vira alvo fácil do tempo e da inflação. Uma reserva é importante, claro, mas quando ela passa do limite do necessário, deixa de ser proteção e vira âncora. A boa notícia é que você não precisa ser especialista, nem assumir riscos malucos para mudar esse jogo. Existe um caminho racional, acessível e inteligente para preservar e aumentar seu patrimônio, mesmo começando pequeno. Basta mudar a lógica, trocar o medo pela clareza e entender como o dinheiro realmente funciona. Quando essa chave vira, tudo muda, e você começa a perceber que o maior risco não é fazer o dinheiro se mexer, é deixá-lo quieto demais. Eu costumo começar essa conversa com um certo sorriso irônico, porque já estive exatamente nesse lugar. Durante muito tempo, acreditei que deixar dinheiro parado no banco era sinal de prudência, quase uma medalha de bom comportamento financeiro. Soava conservador, responsável, seguro. Só que, com o tempo, percebi algo incômodo. Enquanto o saldo parecia intacto, meu patrimônio estava sendo corroído em silêncio. A inflação não faz barulho, não manda aviso, mas trabalha todos os dias. Os juros pagos mal acompanham essa perda, e o resultado é simples: a riqueza real diminui. Em finanças, não basta olhar números, é preciso entender o que eles compram. Dinheiro parado dá paz momentânea, mas cobra um preço alto no longo prazo. E esse preço quase ninguém percebe enquanto ainda há conforto. Para deixar isso mais claro, gosto de usar uma analogia bem simples. É como deixar gelo fora do freezer achando que ele vai durar só porque ninguém está tocando. O tempo passa, o ambiente faz o trabalho dele, e quando você percebe, já era. O dinheiro no banco passa pelo mesmo processo. Mesmo sem volatilidade aparente, ele derrete. E aqui está o ponto que mais me chama a atenção: isso não é um erro matemático, é psicológico. O medo da oscilação faz a gente aceitar uma perda garantida, só que invisível. Parece contraditório, eu sei. Para fugir do desconforto de ver números subirem e descerem, aceitamos empobrecer aos poucos. Em finanças, isso é trocar um risco que se vê por um prejuízo que se ignora. O patrimônio parece o mesmo, mas a riqueza, aquela que compra tempo, escolhas e liberdade, vai ficando menor. Eu já vi isso acontecer de perto, com pessoas inteligentes, dedicadas, que construíram uma boa reserva ao longo da vida. Por medo, deixaram tudo parado. Anos depois, o dinheiro ainda estava lá,
mas fazia muito menos. Comprava menos casa, menos saúde, menos tranquilidade. O erro não foi falta de disciplina, foi excesso de cautela mal aplicada. Aprendi que conservadorismo de verdade não é evitar movimento, é proteger o poder de compra. E isso exige aceitar algum nível de volatilidade. Quando entendi isso, passei a enxergar o dinheiro como uma ferramenta viva, não como algo frágil que precisa ficar escondido. A pergunta deixou de ser onde está mais seguro, e virou onde ele trabalha melhor para mim. E quando essa chave vira, surgem alternativas que assustam no começo, mas fazem todo sentido quando a lógica entra em cena. Depois que eu entendi o risco real do dinheiro parado, a pergunta deixou de ser onde guardar e passou a ser onde alocar. E aqui muita gente trava. Não por falta de opção, mas por excesso de medo. Eu também já estive aí. A verdade é que existem caminhos muito mais produtivos para o dinheiro do que deixá-lo adormecido no banco. Empresas sólidas, por exemplo, têm a capacidade de repassar inflação, crescer junto com a economia e proteger o patrimônio ao longo do tempo. Quando penso em finanças de forma madura, penso em negócios reais, empresas que vendem produtos essenciais, geram caixa e atravessam décadas. Exemplos simples ajudam. Companhias de energia, bancos bem geridos, empresas de consumo básico. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre deixar o capital trabalhar. A riqueza se constrói quando o dinheiro encontra produtividade. E isso exige paciência, não pressa. Outra alternativa poderosa são os ativos que geram renda. Imóveis bem escolhidos, por exemplo, podem funcionar como uma máquina previsível de fluxo de caixa. Já vi pessoas transformarem um único imóvel alugado em uma reserva estratégica que cobre despesas básicas. Não é glamour, é eficiência. Em vez de esperar que o dinheiro renda migalhas no banco, ele passa a produzir todos os meses. Claro, isso exige estudo, localização, demanda, custo de manutenção. Nada disso é chute. O mesmo vale para ações pagadoras de dividendos ou fundos imobiliários bem selecionados. Quando penso em patrimônio sólido, penso em fontes de renda que sobrevivem ao tempo. O erro comum é tentar abraçar tudo sem entender nada. O acerto está em escolher poucas coisas boas e entendê-las profundamente. Isso reduz a ansiedade e aumenta a consistência. Mas talvez o investimento mais subestimado seja investir em si mesmo. Eu falo de habilidades que aumentam sua capacidade de gerar renda ao longo da vida. Comunicação, vendas, liderança, pensamento estratégico. Livros como O Investidor Inteligente, Antifrágil ou Quem Pensa Enriquece moldaram minha forma de enxergar riqueza. Cursos técnicos, aprender um novo idioma, dominar uma profissão específica. Tudo isso cria retornos que nenhuma conta bancária entrega. Aqui entra o conceito que mudou meu jogo: círculo de competência. Eu não invisto no que não entendo. Não porque seja ruim, mas porque não é meu território. Pensar no longo prazo não é ficar parado, é agir com clareza e consistência. E quando a emoção sai do volante, decisões melhores entram, o que nos leva direto ao próximo ponto. Com o tempo, aprendi que o maior inimigo das finanças não é a falta de dinheiro, é a falta de clareza. Emoções mal geridas fazem estragos silenciosos no patrimônio. Napoleão Hill falava muito sobre isso, e quanto mais eu observo, mais concordo. Antes de decidir onde alocar recursos, passei a me fazer perguntas simples, quase desconfortáveis. Esse dinheiro tem prazo para ser usado? Ele precisa estar líquido amanhã ou pode trabalhar por anos? Estou decidindo por lógica ou por medo? Essas perguntas funcionam como um freio emocional. Elas trazem racionalidade para um território onde, normalmente, reina o impulso. Planejar é, antes de tudo, tirar a emoção do centro da decisão. A riqueza não nasce de movimentos brilhantes,
mas de escolhas consistentes feitas com a cabeça fria. Um dos vieses mais perigosos que já identifiquei em mim mesmo foi o comportamento de manada. Quando todo mundo corre para um lado, o cérebro grita que ficar parado é morrer. O outro é a aversão à perda. A dor de perder R$ 100 parece maior do que a alegria de ganhar 200. Isso paralisa. Em vez de buscar crescimento, a pessoa passa a buscar anestesia emocional. Foi aí que entendi o papel real do dinheiro em caixa. Manter uma reserva é essencial, sim, mas ela tem função específica: emergência, não conforto psicológico. Alguns meses de despesas bastam. Anos de dinheiro parado não são proteção, são desperdício. Capital excedente precisa circular, precisa trabalhar, precisa defender o poder de compra. Caso contrário, a inflação faz o serviço contrário, dia após dia. Hoje, eu enxergo a reserva como um cinto de segurança, não como um sofá. Ela está ali para imprevistos, não para morar nela. Todo o resto precisa ter propósito. Pode estar em empresas resilientes, ativos que geram renda ou até em conhecimento que amplia minha capacidade de gerar valor. Planejamento racional é decidir antes da emoção aparecer. É saber o que fazer quando o mercado sobe e, principalmente, quando cai. Isso traz uma tranquilidade que dinheiro parado nunca trouxe. Quando você entende o papel de cada parte do seu patrimônio, o medo diminui e a clareza aumenta. E é justamente essa clareza que separa quem apenas guarda dinheiro de quem constrói riqueza de verdade. Depois de tudo que conversamos, eu te convido a fazer uma pausa sincera. Não para sentir culpa, mas para ganhar clareza. A maioria das pessoas nunca para questionar o destino do próprio dinheiro. Elas apenas repetem padrões, seguem conselhos antigos e chamam isso de segurança. Mas agora você sabe, guardar dinheiro no banco, sem estratégia, não é proteção, é acomodação. E a acomodação custa caro ao longo do tempo. Seu patrimônio precisa ter função, intenção e direção. Caso contrário, ele se torna vulnerável ao inimigo mais paciente de todos, o tempo combinado com a inflação. Então eu te faço algumas perguntas que realmente importam. Seu dinheiro hoje reflete quem você quer ser no futuro? Sua reserva está ali para emergências reais ou apenas para aliviar a ansiedade? Você sabe exatamente quanto precisa manter em liquidez e quanto poderia estar trabalhando para preservar e aumentar sua riqueza? Essas respostas não surgem da noite para o dia, mas começam quando você decide assumir o controle das próprias finanças. Não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre começar a pensar diferente. Revisar escolhas, estudar opções, entender riscos e aceitar que crescer exige algum desconforto inteligente. A grande virada acontece quando você para de tratar dinheiro como algo estático e passa a enxergá-lo como uma ferramenta viva. Uma ferramenta que pode comprar liberdade, tempo, tranquilidade e escolhas, ou, se mal usada, apenas alimentar a ilusão de segurança. O conhecimento que você adquiriu aqui não vale nada se ficar só na teoria. Ele ganha valor quando vira ação, mesmo que pequena. Um livro lido, uma decisão revisada, um investimento melhor estruturado já mudam o jogo. E lembre-se, riqueza não é sobre pressa, é sobre direção. Se esse conteúdo fez você pensar diferente, então continue essa jornada comigo. Se inscreva no canal, ative as notificações e esteja por perto para os próximos vídeos. Aqui a conversa é honesta, prática e focada em construir patrimônio de verdade, com consciência e estratégia. O próximo passo não depende do mercado, nem do banco, depende exclusivamente de você.